Rapaziada, eu tava aqui acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro, vendo o jogo entre Novo Horizontino, o líder da competição, e a equipe do Botafogo de São Paulo. E uma coisa me chamou muita atenção no time do Novo Horizontino. Não só o fato do Novo Horizontino ser treinado pelo baita treinador Eduardo Batista, né, um grande treinador aí que está na história do Clube do Remo, porque foi ele que ganhou aí a Copa Verde, né, que o Clube do Remo tem no seu currículo, mas sim também pela maneira de como o Novo Horizontino montou o seu elenco. Isso é algo que eu quero aqui até trazer, e eu vou muito bater nessa tecla no ano que vem, caso o Remo suba, e a gente espera que o Remo consiga o acesso, que é justamente a montagem do elenco. Como o Remo tem que montar o seu elenco. Tem que seguir a linha de raciocínio, tanto de Novo Horizontino, quanto de Vila Nova. Se quiser, pode até pedir conselhos ali, informações a esses clubes, que são clubes assim que têm uma maneira de contratar onde eles não gastam muito e onde eles conseguem contratar bem em praticamente todas as posições. Se você olhar os setores do campo do time do Novo Horizontino, você vai ver que tem bons jogadores em todos os setores. É um time que joga muito bem e que tem jogadores, individualmente falando, muito técnicos. E um detalhe interessante do time do Novo Horizontino, e que eu falo até aqui também em semelhança ao Vila Nova, é que você não vê nenhum medalhão, assim, aquele cara assim, ganha uma cifra maior, que é o cara que ganha muito dinheiro, que assim, é o dono do time. Você não vê isso. Você vê, como eu disse, jogadores bem distribuídos tecnicamente em todos os setores. E é isso que eu gostaria de ver no Remo, sabe? O Remo só vai conseguir alguma coisa a mais numa Série B, ou até mesmo numa temporada, se entender isso. E o Remo tem capacidade para colocar essa ideia em prática, que é o quê? Contratar jogadores interessantes em todos os setores do campo, não só em determinados setores. Não só contratar um grande centroavante e aí os outros setores você ter jogadores mal distribuídos. Só que para isso acontecer, o departamento de futebol tem que trabalhar. O Remo precisa trabalhar para que isso aconteça. Isso tem sim condições de acontecer e a questão financeira também é algo que não pode pesar. Acho que não tem que pesar. Só que é aquilo. O Remo precisa trabalhar nessa questão de implementação dessa ideia. Isso é uma coisa que eu já venho falando há um bom tempo, E é por isso que o Jadson deu certo. A gente sabe que jogadores jovens podem dar certo sim com a camisa do Remo. Tem que ser muito assim, isso aqui, ó, trabalhar muito psicológico de jogadores jovens e também medalhões podem dar certo. Só que tem que contratar um medalhão que tá bem, né? Não um medalhão que tá parado, como o Remo fez em algumas temporadas. Então, a gente entende quando a gente vê o Novo Horizontino jogar, por que esse time é o líder da Série B e por que esse time está andando de braçadas rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Um time que não tem um poderio financeiro tão grande, mas é muito bem organizado internamente. Bom, rapaziada, falando agora aqui sobre o confronto entre o Clube do Remo e Volta Redonda, nós temos contas a acertar com o Volta Redonda e também contas a acertar com o destino. Porque quem diria, né? Quem diria? Você olhando aquela estreia do Clube do Remo, e olhando Volta Redonda, você imaginaria que os dois estariam no mesmo grupo e que hoje os dois estariam dividindo a liderança desse grupo no quadrangular final. Quem diria? Você nunca imaginou isso aí. Eu, pelo menos, nunca imaginei isso. E muita coisa mudou desde aquela estreia nessa mesma Série C do Remo e do Volta Redonda para cá. Jogadores do Volta Redonda saíram, jogadores do Remo saíram. O Remo tem um estilo diferente daquele Remo que começou aquele jogo. O Volta Redonda também, né? Tem jogadores que permaneceram, jogadores perigosíssimos como o MV, por exemplo, do Volta Redonda, que é um jogador muito técnico e que o Remo tem que estar de olho nesse jogador. O Remo não pode deixar esse jogador livre. É um jogador muito perigoso, ele já nos causou problemas na estreia, ele fez aquele golaço em cima do Marcelo Rangel. Então ele é um jogador perigoso. Douglas Esquilo é outro jogador perigoso também. Tem um experiente, o Wellington Silva, que passou por aqui em 2021 e foi rebaixado com o Remo, né? No que ficou ali. Inclusive, né, sobre rebaixamento, o Vitor Andrade está no Botafogo de São Paulo. Como sempre, né? Um cemitério de jogadas ali. No time do Botafogo, você criar nada, só joga pra ele. É um jogador que jogou a carreira no lixo. Essa que é a verdade. Se você tem algum jogador que jogou a carreira no lixo, esse aí com certeza é o Vitor Andrade. Então, assim, gente, esse jogo entre Clube do Remo
e Volta Redonda é um jogo repleto de emoções e sensações. E a gente vai conversar sobre isso aqui. A gente vai conversar sobre o time do Volta Redonda e vamos conversar principalmente sobre o time do Remo, que pode ter mudanças aí. O Sávio, ele é um jogador que está ali como dúvida para esse jogo. Mas antes disso, esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela BetVip. Você já se cadastrou na BetVip? Ainda não? Aqui no primeiro comentário fixado está o link da BetVip para você se cadastrar. Nesse link você vai se cadastrar aí e vai começar a fazer sua fezinha. Lembrando, seu primeiro depósito, você ganha ali 100% do valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$50, você tem mais R$50 para fazer em apostas. Você depositou 100, você tem mais 100 para fazer em apostas. Então, cadastre-se na BetVip, primeiro comentário fixado. E esse vídeo também, rapaziada, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play ainda, telefone da K3 Play na tela para você aí, para você fechar e acompanhar o Clube do Remo. Você que não vai poder acompanhar o Remo no estádio, você pode fechar com a K3 Play aí e acompanhar esse jogo entre o Clube do Remo e a equipe aí do Volta Redonda, porque esse jogo vai passar em canal fechado. O nosso futebol não vai transmitir pelo YouTube, então você pode acompanhar aí pela K3 Play, entre em contato com eles, tá bom? Então, meus amigos, vamos lá, né? Vamos falar agora aqui sobre esse jogo entre Clube do Remo e Volta Redonda. Por quê? Temos um Volta Redonda que manteve ali a sua linha de raciocínio dentro do futebol, né? Manteve uma certa base, mas o Ítalo Carvalho, que era o principal goleador deles, foi embora, deixou o time no meio ali da Série C. E o Volta Redonda teve uma queda de rendimento, mas acabou se recuperando a tempo. O time foi o responsável, por isso que eu falo, os caminhos entre Clube do Remo e Volta Redonda, eles se cruzaram. O Volta Redonda, ele foi o responsável por deixar o Remo vivo. Por que deixar o Remo vivo? Porque o Volta Redonda, com 1 a menos, conseguiu vencer o Figueirense dentro de casa. O Volta Redonda teve um jogador expulso desde o primeiro tempo e no segundo tempo eles conseguiram fazer o gol ali que deu a vitória para cima do Figueirense. Uma recuperação também do Volta Redonda. Muita gente falava que ia ter jogo de compadre aí, que o Volta Redonda ia abrir as pernas pro Figueirense, não aconteceu nada disso, né? E o Remo, com o empate que teve contra o São José, né, num jogo lá no campo de Society, e eu espero que o São José nunca mais suba para a Série C do Campeonato Brasileiro ou para qualquer outra divisão, enquanto não profissionalizar um estádio decente para que tenha futebol. Aquilo ali é um veneno para jogador, aquele estádio ali, é muito perigoso o jogador jogar ali, então espero que o São José aí passe bastante tempo refletindo sobre isso. Referente ao Volta Redonda e ao Clube do Remo, os dois estrearam nesse confronto. Nessa mesma Série C, Volta Redonda venceu o Remo em Belém por 2 a 1. Aliás, uma das únicas derrotas do Remo na competição, dentro de casa, né? O Remo foi voltar a perder ali para o mesmo São Bernardo, que está nesse grupo, mas foi já com o nosso treinador hoje, no início de trabalho ali do Rodrigo Santana. Então, temos alguns jogadores conhecidos, alguns jogadores perigosos, esses que eu citei para você aí. O Wellington Silva atuou pelo Clube do Remo, sabe como é a situação por aqui, sabe que vai enfrentar uma torcida que vai estar fervorosa no domingo. Então, o Wellington Silva já deve ter dado a letra aí para os jogadores. Referente ao Remo, muita coisa mudou desde esse confronto de estreia até hoje. E o Remo está mais preparado e mais organizado para esse jogo do que quando o Remo estreou. E é óbvio que a gente sabe, né, que as coisas, elas acontecem quando você toma decisões. O Remo tomou decisão, demitiu o paraguaio que começou a Série C, contratou alguns jogadores, né? Por exemplo, o Rodrigo Alves, que foi muito importante pra gente no primeiro jogo ali na vitória. Contratou o Sávio, que hoje joga de lateral ali barra zagueiro. Contratou o Bruno Silva, que hoje é meio campo titular. Contratou o Rafael Castro, que hoje é titular. Então, pelo menos de 4 contratações que o Remo fez, 3 são titulares no time do Remo hoje. E isso nos ajudou bastante nessa retomada, principalmente da confiança também. Alguns jogadores que eram também ali carta fora do baralho, posso dizer assim, conseguiram se recuperar também e hoje são fundamentais no time do Remo. Então assim, tem todos os fatores que condicionam o Remo a estar melhor do que foi na estreia. E falando sobre isso, né, sobre o time titular do Remo, o Sávio, ele é uma dúvida para esse jogo. Por quê? O Sávio saiu contundido no último jogo contra o São Bernardo e parece que ele não vai ter condições para esse jogo contra o Volta Redonda. Por que parece? Porque o departamento médico do Remo e o treinador Rodrigo Santana estão fazendo um certo mistério referente a isso.
até mesmo para deixar o Volta Redonda um pouco mais preocupado, né? Posso dizer preocupado referente a esse jogador. O Sávio conseguiu se encaixar ali para aquele lado esquerdo. Eu ainda acho que o Remo sofre bastante por ali, né? Porque o Raimar, ele tem uma deficiência de marcação muito grande. Isso aqui todo mundo já tem conhecimento, isso não é novidade para ninguém, que o Raimar, ele não consegue marcar bem, né? Mas, de fato, o Remo deu uma melhorada muito grande no seu sistema defensivo. Tirando o último jogo, que o Remo tomou 2 gols, o Remo estava há 4 jogos, né? Tinha tomado apenas 1 gol. Então isso também se dá muito ao trabalho do Rodrigo Santana no sistema defensivo. E o Sávio, ele é uma peça importante disso. Então vamos ficar de olho aí com a informação nova, eu trago aqui para vocês. Referente aí à camisa do Remo, né? Eu falei para vocês, estou até aqui com ela aqui. Eu ganhei de presente de aniversário do meu pai, né? A camisa dessa temporada do Remo, lindíssima. Lindíssima a camisa, né? Com poucos detalhes, mas assim, muito significativos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, o Rei da Amazônia. Né? E aí você tem um pet aqui da Volt também, que é a patrocinadora oficial do Remo. Então uma camisa lindíssima, parabéns à Volt, que mais uma vez, né, faz uma camisa muito bonita do Remo. Não é muito difícil, né? É só manter a tradição. Camisa objetiva, azul marinha, só isso. Só isso. Que vai tirar de letra aí. Né? Camisa lindíssima aqui do Remo dessa temporada. E eu estarei com ela lá no jogo de domingo, né? Espero que o clube do Remo consiga fazer bonito e vencer o Volta Redonda. Amanhã, vídeo aí sobre informações do Volta Redonda, também do Clube do Remo, mais informações do Remo. À noite ali, já trago ali a informação sobre a escalação para vocês. Escalação que o Rodrigo Santana deve entrar no domingo contra o Volta Redonda. Deixa aí no comentário, quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo, tchau.